Então, queria agradecer a participação de todos que nos acompanham nesses seminários que nós estamos fazendo sobre a universidade. Agradecer, no dia de hoje, a presença do sociólogo, pesquisador Eni Paciani. Para quem não o conhece, ele é doutor em Sociologia pela USP, fez o seu mestrado lá também, onde recebeu, inclusive, o prêmio CNPq Ampox de melhor dissertação de mestrado. É professor da URGS, né, Federal do Rio Grande do Sul, na área de Sociologia, é líder de grupo de pesquisas com várias publicações, e convidamos hoje para que ele falasse sobre um tema bem específico, que faz parte, inclusive, da trajetória intelectual dele, é a leitura que o Bourdieu faz da questão do poder e a leitura também sobre a educação a partir desses referenciais que ele vai desenvolver da teoria do Bourdieu, do Pierre Bourdieu. Muito obrigado, viu, Eni? Bom, Carmen, obrigado pelo convite, a oportunidade de participar desse debate, desse fórum. Obrigado pela apresentação. Bom, como disse o Carbone, então a minha exposição ela vai versar sobre o Pierre Bourdieu. E quem foi Pierre Bourdieu? Né? Para quem não o conhece, Pierre Félix Bourdieu nasceu no dia 1º de agosto de 1930, em Degan, na França, e morreu em 23 de janeiro de 2002, em Paris. Era de origem humilde, origem campesina. O seu pai era funcionário dos Correios, e o Bourdieu, embora vivesse num ambiente muito modesto, desde cedo mostrou muito talento para os estudos. E, em razão desse talento, ele recebe da família apoio para se mudar para Paris e lá continuar os estudos, lá cursar a universidade. No entanto, Bourdieu, ao chegar em Paris e à universidade, ele se sente um tanto quanto deslocado. Essa inserção num mundo social inteiramente novo e diverso não o deixou exatamente à vontade. Ele não sentia como parte daquele mundo. Para vocês terem uma ideia, o próprio Bourdieu afirma que ele se sentia tão envergonhado por ter vindo do interior, ir do interior para a capital, que ele disfarçava a maneira de falar interiorana dele e começava a imitar o modo parisiense de falar francês. Então é como se alguém saísse do interior de São Paulo, falando porta, e fosse para o Rio de Janeiro, para o Museu Nacional, e começasse a falar porta, para se sentir de alguma maneira inserido naquele ambiente, fazer parte daquele mundo que ele achava que não era o mundo dele. E eu acho que é importante informar, ainda que brevemente, um pouco dessa trajetória biográfica do Bourdieu, porque essa trajetória, de algum modo, em algum grau, e o próprio Bourdieu diz isso num livro chamado Esboço de Autoanálise, essa trajetória está presente, ela participa da formação da própria sociologia do Bourdieu. Então, essa experiência de deslocamento marcou tão fundo o autor que provavelmente o levou a observar, primeiro, que a sua conduta, sua forma de falar, sua maneira de se vestir, os seus valores morais, tudo isso se chocava violentamente com outras formas de falar, com outras formas de se vestir, com outros valores, com outros gostos, estes outros tidos como legítimos, e o dele como ilegítimo. Então, talvez tenha sido essa experiência, que, como eu havia dito, somada a outras experiências, é verdade, que o levou a formular uma das noções que são centrais da sua sociologia, que é a noção de hábitos. Hábitos com o mesmo, hábitos. Não é hábito, mas hábitos. Bom, e o que é o hábitos? Segundo o Bourdieu, é um sistema de disposições durável, transferível, mas não imutável. Embora durável, esse sistema de disposições que vai orientar nossa conduta, nossa ação, as nossas práticas, ele pode mudar. Então, hábitos corresponde a toda uma dimensão simbólica, os valores morais, as opiniões, as visões de mundo, que nós internalizamos e que, como eu disse, guia as nossas práticas. É a internalização de um certo mundo social, diria o Bourdieu, que é o nosso pertencimento social objetificado, é o nosso pertencimento social corporificado, é o nosso pertencimento social que faz parte do nosso corpo mesmo, dos nossos gestos, da nossa forma de falar, da nossa forma de se portar.
E o Bourdieu notou, então, que existiam hábitos primários, que a gente incorpora muito precocemente, já nos primeiros anos de vida e ao longo da nossa infância, que é mediada pela família. Esse hábitos primário é o que o Bourdieu chama de hábitos de classe. Quando nós nascemos no interior de uma determinada classe social, nós incorporamos todo o estilo de vida típico daquela classe social e que provavelmente a gente vai carregar por, se não toda a nossa vida, por uma boa parte dela. Então, muito do que nós somos, muito do que nós manifestamos ao longo da vida, a maneira como a gente se apresenta para o mundo, a maneira como a gente se expressa para esse mundo, os nossos gostos estéticos, as nossas práticas, principalmente o que o Bourdieu chama de práticas culturais, ela é determinada por esse hábitos primário. Então, como eu havia mencionado, muito desse sistema de disposições se mantém ao longo de toda a nossa vida. Por isso que ele é durável. Mas esse sistema, ele também pode ser abalado, ele pode ser negado, ele pode ser reconfigurado. Ele pode entrar numa rota de colisão, num curto-circuito, com outros hábitos que a gente pode internalizar também. Né? Um conjunto de outros hábitos que a gente vai internalizando também ao longo das nossas trajetórias. O Bourdieu sentiu isso também na sua experiência universitária em Paris. Né? Ele percebeu, ainda que naquele momento, como estudante, sob a forma de uma impressão, que ele vai sistematizar sociologicamente muito depois, que o mundo social que ele carregava dentro de si mesmo se chocava com outro mundo social, este representado pela universidade. Portanto, essa experiência, de alguma forma dramática, talvez tenha permitido ao Bourdieu formular uma segunda noção que é absolutamente fundamental na sua sociologia, que é a noção de campo. Com isso, o Bourdieu ele promove uma mudança do pensamento sociológico, principalmente o de matriz durkheimiana, que é o seguinte, ele vai dizer que não existe a sociedade. Não é o que é a sociedade. Mas o que existe é um conjunto extenso de campos sociais. Embora o leque de campos sociais seja extenso, ele afirma que há basicamente 3 grandes campos que organizam e estruturam a sociedade. Ele vai tirar isso do Weber, né, de um outro sociólogo da passagem do 19 para o 20. Então haveria, segundo ele, o campo político, o campo econômico e o campo simbólico, que a gente pode chamar genericamente de campo cultural. E seria possível ainda observar subcampos no interior desses campos maiores. Né? A gente raramente encontra na obra do Bourdieu ele se referindo a subcampos. Né? O termo que ele usa é sempre campo. E já de antemão também é bom deixar claro que todos os esforços intelectuais do Bourdieu foram dirigidos para pesquisar, analisar e interpretar principalmente o campo da produção simbólica ou o campo cultural. Não que ele tenha deixado de lado o campo econômico e político, ele escreveu sobre isso, mas a boa parte da sua obra é dedicada a analisar esse campo simbólico, esse campo cultural, que, como eu disse, reafirma, é importante a gente reter essa informação, ele é composto por um conjunto de outros subcampos, mas que o próprio Bourdieu dificilmente vai usar a expressão subcampo, ele sempre vai se referir a campos. Então, dentro do campo da produção simbólica, nós teríamos, por exemplo, o campo literário, o campo da música, o campo científico, o campo religioso, o campo educacional, e assim sucessivamente. Bom, o que são, então, os campos? Né? Quais são as propriedades que definem esses campos? Então, segundo ele, os campos são espaços sociais ocupados por agentes e instituições específicas que são responsáveis por elaborar e implementar as regras que são exclusivas àquele campo. E esse campo, portanto, como espaço social, ele é ocupado por relações de força. Quer dizer, os agentes eles estão em disputa constante. Então, embora os campos possuam regras próprias, cada um tem um conjunto de regras que lhe é particular. Então, o campo literário vai ter um conjunto de regras que é próprio àquele campo, diferente do campo científico, que vai ter um conjunto de outras regras. Então, embora os campos possuam regras próprias, formuladas por agentes e instituições que lhes são particulares,
o que lhes garante uma autonomia relativa é possível identificar, digamos, homologias estruturais, isto é, propriedades comuns entre os campos. Então, repetindo, embora os campos tenham regras próprias, é possível também a gente observar homologias estruturais, propriedades comuns entre eles. Como eu disse, a principal delas, provavelmente, a principal homologia, a principal propriedade comum entre os campos é a competição entre os agentes e as instituições. Essa competição ela constitui o verdadeiro combustível da estruturação dos campos. E essa competição, ela nunca se dá entre agentes e instituições isoladas, é um agente contra o outro, mas vão se formando alianças entre os agentes e as agências contra outros agentes e outras agências. Então, a competição nunca é absolutamente entre indivíduos ou instituições isoladas, mas entre grupos. Agora, se a gente pensar nessa disputa, a gente pode se perguntar o que se disputa no interior dos campos, né? Eu acho que no caso do campo econômico, do campo político, é mais ou menos fácil a gente perceber o que está em jogo, né? No campo econômico se disputa o dinheiro, o lucro, a propriedade. No poder político, no campo político se disputa o poder político, o poder, a possibilidade de ganhar uma eleição, de constituir um governo. Agora, no caso dos campos culturais, é um pouquinho mais difícil da gente entender, ou entender não seria a palavra exata, mas um pouquinho mais difícil da gente enxergar, da gente perceber o que está em jogo, o que está se disputando. Né? Quer dizer, no caso do campo científico, por exemplo, ou do campo universitário, para mencionar dois campos que são muito familiares para nós todos e nós todas, né? O que a gente disputa? Então, os campos, para a gente entender o que eles disputam, a gente tem que entender, primeiro, que esses campos eles possuem uma autonomia que é relativa. Né? Ou seja, os agentes e as instituições de um campo não legislam sobre os outros campos. Né? Então, são os próprios componentes de um campo que definem quais são os seus bens em disputa. Aqui eu só vou fazer uma pequena nota de rodapé, que é preciso observar que os campos, embora relativamente autônomos, eles estabelecem zonas de contato entre si, né, áreas de intersecção. E os agentes e as instituições que ocupam essas áreas de intersecção, eles atuam como uma espécie de agentes duplos. Né? Por quê? Porque eles procuram satisfazer as demandas de cada campo particular que está em contato e, ao mesmo tempo, traduzir reciprocamente, de acordo com as normas particulares de cada campo em contato. Então, para dar um exemplo concreto disso, do que eu estou querendo dizer, de como esses agentes duplos atuam nessa área de intersecção entre campos. Vamos pensar, e aí uma área que eu domino um pouco melhor, porque faz parte da minha área de pesquisa, vamos pensar o campo literário. Existe uma região desse campo literário que está em contrato com o campo econômico. Então, se forma ali, como eu disse, uma área de intersecção. Qual é o agente, a instituição, que provavelmente vai ocupar esse espaço e vai servir de elo comunicante entre os campos, entre o campo literário e econômico? Provavelmente é o caso do editor. O editor tem um pé no campo econômico e tem um pé no campo literário. Então, o editor precisa vender para manter a sua editora, mas se ele quiser angariar algum tipo de respeitabilidade, algum tipo de reconhecimento, ele não pode editar qualquer coisa. Ele tem que editar aquele conjunto de obras que será reconhecido pelos outros agentes do campo literário como obras importantes. Então, dá um exemplo também concreto, que foi uma entrevista de uma tese de doutorado. Foi uma tese de doutorado. A pesquisadora entrevistou o editor da editora Record. A editora Record hoje ela faz parte de um grupo que é o maior grupo editorial do Brasil, e é um grupo editorial 100% nacional. E aí o editor disse para ela, olha, se eu quiser continuar publicando as obras do Albert Camus, que é tido para o conjunto dos agentes do campo um autor importante, um clássico da literatura mundial, dizia ele, eu tenho que publicar Sidney Sheldon, eu tenho que vender best-seller, eu tenho que vender autoajuda.
Mas vejam, não basta para o editor da Record vender só o Sidney Sheldon, porque isso não vai dar para ele o reconhecimento como um editor importante, o editor de uma editora importante, mas não adianta ele tentar vender só Albert Camus, porque isso não vai sustentar financeiramente a editora. Então, ele é um agente liminar, ele está numa área de contato entre dois campos, ele pertence simultaneamente a dois campos distintos. Então, é importante a gente entender que são os agentes, instituições do campo, que vão definir os bens que estão em disputa. Então, no caso dos campos simbólicos, como é o nosso caso, nós professores universitários, que estamos no campo universitário e no campo científico, o que a gente disputa, muitas vezes, embora a gente não queira reconhecer, não queira perceber ou aceitar, o que a gente disputa é o reconhecimento, é o prestígio, é o respeito, é o êxito, é a consagração. Né? Se queremos ser reconhecidos como cientistas importantes, como bons professores, né? Esses são os chamados bens simbólicos. O prestígio, o êxito, a consagração, o respeito. Né? Esses bens simbólicos que a gente está em constante disputa podem até resultar posteriormente em ganhos econômicos. Mas os ganhos econômicos não podem constituir, no caso dos campos culturais, na sua principal motivação. Eu quero ser um cientista famoso e quero ganhar algum prêmio, esse prêmio resultar em dinheiro. É por isso que eu vou fazer ciência. Isso não tá em jogo no campo. Né? Porque isso ocasionaria, inclusive, logo de largada, a deslegitimação, o desrespeito desse agente por parte dos seus pares. Os seus próprios pares não o reconheceriam, né, como um cientista importante, ou como um literato, um escritor importante, como um músico importante. Então, ao sermos socializados no interior de um determinado campo, nós incorporamos um segundo tipo de hábitos. Então, vejam, havia o primeiro hábitos, o hábitos primário, que é o hábitos de classe, que tem a ver com o nosso pertencimento social, a classe social dentro da qual nós nascemos e passamos parte da nossa vida. E existem outros hábitos que são relativos àqueles campos que nós vamos nos inserir ao longo da nossa vida. Né? Quando a gente incorpora esse hábitos relativo a um outro campo, como é o campo da ciência, por exemplo, a gente desenvolve aquilo que o Bourdieu chama, e a gente entra numa terceira categoria importante do Bourdieu, aquilo que a gente chama de ilúsio. Isto é, a crença no campo, a crença nas regras do campo. Se a gente quer entrar num campo da ciência, ou no campo da literatura, ou no campo da música, a gente precisa aprender a acreditar no campo e a gente precisa aprender a acreditar nas suas regras. Por isso que a gente é levado a crer que a competição vale a pena, que essa competição tem sentido. É por isso que nós, do campo científico universitário, cumprimos exatamente com o que nos é orientado. Né? A gente faz a graduação, então eu quero me inserir no campo, eu vou fazer um mestrado, vou fazer minha dissertação, eu vou fazer o doutorado, eu vou defender minha tese, eu vou participar de congresso, eu vou tentar publicar o máximo que eu puder, publicar nos principais periódicos que existem no Brasil e fora do Brasil, e eu estou em competição com outros, porque outros também estão fazendo doutorado, outros também querem publicar. A gente que está na universidade pública, a gente passou por concurso e tinha um monte de gente competindo com a gente. Passaremos, talvez, por outros tantos concursos para a gente ascender na nossa carreira. E a gente faz isso porque a gente acredita. A gente acha que vale a pena. Então, a gente segue todo o repertório típico daquele campo. Né? Se não fosse assim, o campo ele seria invadido por outras regras, por outros agentes que acabariam desintegrando aquele campo. Né? Para dar um outro exemplo prático disso, né? E aí eu disse que não ia falar mal do governo, mas isso é um pouco inevitável. Vamos pegar como exemplo a nossa ministra do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a Damares. Né? Eu não sei se vocês lembram, mas logo que ela assumiu o governo, a imprensa começou um pouco a devassar o currículo, não só dela, mas de outros ministros. Né? E ela tinha dito que ela tinha um doutorado de não sei o que, não sei onde. Né?
E aí a imprensa ficou ali cavocando e acabou descobrindo que ela não tinha doutorado, coisíssima nenhuma, mas ela disse, não, mas eu fui doutorada por Deus. Então, se a ministra Damares, né, quiser participar de um concurso público na Unesp ou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela não vai poder participar do concurso, porque ela vai dizer, não, eu tenho um título de doutor. Aí a gente da banca vai perguntar, mas onde está seu título? A gente não viu no Lattes, né? Não, eu fui doutorada por Deus. O nosso campo não vai aceitar esse tipo de justificativa. Talvez no campo religioso ao qual ela pertença, essa justificativa seja aceita. As pessoas vão acreditar que ela foi doutorada por Deus. E para aquele grupo religioso, para aquele campo religioso, tá tudo ok, tá tudo bem. Eles acreditam. O nosso campo não, porque as regras do nosso campo são outras. Né? Ah, isso que eu estou dizendo, que as regras organizam o campo, eu não quero dizer que as regras não podem ser mudadas. Né? Ao contrário, fatalmente as regras serão mudadas em razão da própria competição responsável pela dinâmica desses campos. Então, o que motiva a competição no campo da produção simbólica, seja ele o artístico, o campo científico, o campo escolar, é o que o Bourdieu chamou de interesse desinteressado. Quer dizer, somos motivados por algum tipo de interesse, mas que não é nem econômico e nem político. Né? Nós somos levados a acreditar na disputa, porque o que está em disputa não é o dinheiro ou o poder político em si mesmo. Né? A gente está num jogo em que o que está em jogo nesse campo é a formulação do que vai ser considerado, por exemplo, como o melhor modelo teórico, aquilo que vai ser considerado uma obra de vanguarda, aquilo que vai ser considerado uma tese original. Claro que esse reconhecimento se dá pelos outros agentes que ocupam aquele campo. Então, esse reconhecimento se expressa e se traduz sob a forma de prêmios, sob a forma de publicações, sob a forma de diplomas, sob a forma de bolsas, sob a forma de incentivos. O incentivo econômico não pode estar no início da disputa dentro do campo simbólico. Né? A disputa não é pelo incentivo. A disputa é por uma obra de vanguarda, é pela formulação do melhor modelo teórico e que pode resultar futuramente no incentivo. Bom, e a gente pode se perguntar também, aquele grupo que vence uma competição, ele acaba adquirindo o quê? O grupo vencedor. Né? O grupo que se constitui como um grupo hegemônico num determinado campo, num determinado momento, ele adquire o poder de quê? Então, vejam, algo importante para o Bourdieu, embora o campo simbólico, no campo da produção simbólica, a gente não dispute o poder político, as relações de poder estão sempre postas, porque a gente está sempre em competição. Né? Então, o grupo vencedor, ele ganha o poder de classificar. Né? Ele ganha a prerrogativa da classificação. Classificação do quê? Classificação, por exemplo, das obras artísticas. Então, o grupo hegemônico, dentro de um campo literário, em um determinado momento, aquele conjunto de atores, escritores, editores, críticos literários, professores de literatura, eles vão definir qual livro deve ser lido. No campo cinematográfico, vão definir qual filme deve ser visto, o que vale a pena ler, o que vale a pena ver, qual o livro, ou qual o filme, qual a música que a gente não precisa prestar atenção, que a gente pode desconsiderar. Vão definir qual a teoria de maior alcance explicativo. Então, os vencedores, o grupo hegemônico, ele adquire a prerrogativa de classificar no limite os próprios autores e os próprios cientistas. Esses são grandes autores e grandes autoras, esses são grandes cientistas. Ganha a prerrogativa de definir o que é ciência, o que é arte e o que é conhecimento. Não é um pouco poder, né? Definir o que é ciência. Né? E essa definição pode perdurar por algum tempo. É bom que se diga que a hegemonia pode durar por algum tempo, mas ela é sempre transitória. Por quê? Porque o grupo que venceu, ele está sempre sendo pressionado pelos vencidos.
ele sempre se encontra numa competição incessante, né, para se manter no lugar que ele alcançou, mas ele não vai conseguir se manter para sempre. Aquele grupo, em algum momento, perde a competição, entra um novo grupo, que aí vai ganhar também, por sua vez, o direito de definir qual livro deve ser lido, qual o melhor modelo teórico, quais os autores que a gente deve ler, o que é ciência, o que é arte, o que é conhecimento. Então, como eu havia dito no início, o campo é um espaço de relações de força. É um espaço em que o poder está presente, a disputa por um tipo de poder está presente. No caso aqui, não é o poder político, mas é o poder de classificar. E, como eu disse, não é pouco. Né? Como a disputa não para, portanto, novos modelos teóricos são propostos, novas linguagens estéticas são produzidas, novos, ou às vezes até velhos saberes são reconhecidos. Então, vai se redefinindo incessantemente o que se entende por arte, o que se entende por ciência, o que se entende por conhecimento. Mas essas disputas, embora elas sejam importantes, porque é isso que faz avançar a arte, a ciência e o conhecimento, elas possuem uma outra face. Né? E aí é um rosto menos bonito, é uma face menos louvável. Né? Por quê? Segundo Bourdieu, essas disputas elas não deixam de constituir a reprodução eufemizada da dominação de certos grupos sociais, de certas classes e frações de classe, sobre outros grupos, sobre outras classes e sobre outras frações de classe. E aqui eu quero fazer uma segunda nota de rodapé. O Bourdieu também não acredita muito na ideia de que existam as classes sociais. Porque ele vai dizer o seguinte, e ele tira isso também do Weber, as classes sociais elas não são homogêneas. Existem muitas camadas, muitos estratos dentro de uma própria classe. Então ele prefere mais o termo frações de classe do que classe. Então ele vai dizer que dentro da classe dominante existe a porção dominante da classe dominante e a porção dominada da classe dominante. Então nós, se a gente se enxerga como intelectuais, nós intelectuais constituímos uma elite, uma fração dessa elite, mas a gente constitui justamente a porção dominada da elite dominante. Né? Acima de nós existe a elite política, a elite econômica, e nós seríamos essa porção dominada da classe dominante. Então, nesse sentido, essa disputa simbólica, ela reproduz formas de dominação. E como isso ocorre? Né? Quando se instaura uma espécie de conhecimento oficial, lembrando que esse conhecimento ele é instituído por aquele grupo que venceu a disputa num determinado momento e se entronizou como grupo dominante, esse conhecimento oficial ele não deixa de representar, ele não deixa de instituir, ele não deixa de reproduzir outras formas de dominação que o campo científico e o campo escolar, incluído aí o campo universitário, traduzem seus próprios termos, de acordo com as próprias regras. Essa dominação, então, ela passa por um filtro, o filtro que é do campo, e esse campo, então, vai traduzir essa dominação de acordo com as regras que lhes são próprias. Tá? Vamos tomar como um exemplo de como isso acontece, de como o nosso campo, por mais que a gente resista, o nosso campo científico universitário ainda reproduz formas de dominação. Vamos citar como exemplo o vestibular. Né? Quer dizer, o vestibular ele sempre se apresentou, pelo menos na sua superfície, como um mecanismo absolutamente justo, equânime de seleção. Porque o vestibular, a princípio, ele não consideraria algumas coisas como gênero, raça, religião, bens econômicos como um critério de seleção. Quer dizer, o critério de seleção é o desempenho do aluno. Né? Até porque na prova do vestibular a prova garante o anonimato. Então o corretor não sabe quem é que está respondendo aquela prova. Então isso garantiria, em tese, uma certa objetividade na seleção, uma certa justiça na seleção. No entanto, à medida em que o vestibular cobra o conhecimento reconhecido como hegemônico, o vestibular cobra justamente aquilo que só alguns alunos e algumas alunas podem oferecer. Provavelmente, só aqueles alunos e alunas que passaram por boas escolas e tiveram contato com um certo tipo de conhecimento, que é aquele conhecimento oficializado pelos currículos escolares, pelos livros didáticos,
com o aval da universidade, puderam obter. E com esse conhecimento, então, avalizado, inclusive pela universidade, que os alunos podem disputar com mais condições de vencer a competição. Então, vejam, um mecanismo que parece justo, na verdade, ele acaba escondendo um conjunto de injustiças, porque ele cobra aquilo que só alguns podem oferecer, não que todos possam oferecer. E mais importante que isso ainda, mas que frequentemente é imperceptível, é que o sucesso ou o fracasso do aluno e da aluna tem muito a ver com seu pertencimento social. Esse sucesso, esse fracasso, tem muito a ver com a sua biografia, com as suas trajetórias sociais. Em boa medida, esse sucesso ou esse fracasso tem relação com aquilo que o Bourdieu chama de capital cultural incorporado. De acordo com o Bourdieu, o capital ele assume fundamentalmente três formas. É o capital econômico, né, que diz respeito às propriedades, aos bens materiais, ao dinheiro. É o capital social, que é o conjunto de relações sociais amplo e influente. É você conhecer pessoas que têm alguma importância, alguma influência. E o capital cultural, que é justamente o conhecimento acumulado. As três formas do capital, elas podem ser transmitidas de uma geração para outra sob a forma da herança. Tanto o capital econômico, e isso é visível, a gente percebe quando alguém recebe de herança uma casa, um dinheiro, enfim, mas também o capital social, o conjunto de relações sociais que aquela família conseguiu construir ao longo do tempo, e o capital cultural. E eu quero enfatizar aqui o seguinte: para o Bourdieu, provavelmente, quanto maior o capital econômico, maiores os capitais social e cultural. Mas eu quero enfatizar, sublinhar o provavelmente. Por quê? Porque para o Bourdieu, o raciocínio sociológico é sempre um raciocínio probabilístico. Então, o que o Bourdieu está dizendo para a gente? Aquele que tem mais capital econômico provavelmente vai ter maior capital social e maior capital cultural. Aquele que tiver menos capital econômico provavelmente vai ter menos capital cultural e menos capital social. Não é uma certeza. Você pode ter um sujeito que tem muito capital econômico e ser absolutamente uma porta, né? E você pode ter um sujeito que tem menos capital econômico, mas conseguiu acumular bastante capital cultural. Então, veja, o Bourdieu lida com a ideia da probabilidade. Onde está a maior probabilidade? Aliás, se a gente levar em conta as nossas elites econômicas, a gente vai perceber que as nossas elites econômicas têm muito capital econômico e muito pouco capital cultural, né? Aí é uma particularidade da formação das nossas elites. Então, para retomar o raciocínio, o que o Bourdieu está querendo dizer para a gente? Quanto maior o capital econômico de uma família, provavelmente melhores escolas os seus filhos estudarão. Contudo, não é, em boa medida, daí que provém a herança cultural. O capital cultural em famílias economicamente mais bem situadas é gerado e transmitido a partir de outras práticas que, a princípio, parecem não ter nada a ver com o sucesso escolar. Por exemplo, aquela família que consegue, já que tem capital econômico, consegue viajar com seus filhos desde muito cedo para muitos lugares, né? É aquela mãe que consegue, desde o ventre materno, ouvir Mozart ou Bach para o seu filho, no ventre materno ainda. É aquela família que tem o hábito de levar os seus filhos aos cinemas e teatro. É o estímulo à leitura, é o acesso à música. Quer dizer, todo esse conjunto de informações e conhecimentos, ele é transmitido fora da escola. E mais, ele é transmitido de maneira lúdica. Quer dizer, esse conjunto de informações e conhecimentos é internalizado quase que osmoticamente, sem a criança perceber o quanto ela está internalizando tanta informação. E essa informação participa ativamente do sucesso escolar. Né? Ao passo, né, que um capital cultural mais empobrecido afeta negativamente o desempenho escolar e promove o fracasso. Né? Quer dizer, aquela família que não dispõe de capital econômico suficiente para viajar, para ir ao teatro, para ir ao cinema, para comprar. A gente vê por aí nessas lojas às vezes em livraria, às vezes em loja de brinquedo, aqueles livrinhos
que são feitos de um material plástico, de borracha, que a criança pode levar para a banheirinha. Né? Vejam só, o primeiro contato com o tipo de leitura desde alguns meses de idade. Né? E tem muitas famílias, aliás, no caso brasileiro, a maior parte delas não tem acesso a nada disso. Né? No caso das famílias que têm um capital cultural mais empobrecido, no caso das famílias desfavorecidas economicamente, a transmissão do capital cultural depende quase exclusivamente da escola. Né? E a gente passou pela escola. Né? Como é que se dá a transmissão da informação na escola? Se dá de maneira lúdica? Quase sempre não. Né? A transmissão na escola se dá de maneira sistemática, sob a forma da exigência, sob a forma da obrigação. Eu tenho que fazer prova, eu tenho que fazer trabalhos acadêmicos que valem nota. Né? E aí, tanto num caso como no outro, se a gente pensar nas famílias mais bem situadas economicamente, o circuito de transmissão de informação, né, nesse circuito de transmissão de informação e conhecimento, é valorizado justamente a cultura dominante, a cultura hegemônica, aquela cultura que se institui como oficial. É a cultura que eu vou ver nos museus, que quando eu viajo eu posso ver, né, nas praças públicas, eu tenho contato com essa cultura oficial. Mas no caso das famílias desfavorecidas, que precisam da escola para poder incorporar, assimilar algum capital cultural, o conhecimento transmitido também é o oficial. É o conhecimento que está nos livros didáticos, que a universidade avalia e abaliza. Né? Então, no caso do capital cultural transmitido pela escola, o conhecimento, seja ele o científico, o histórico ou o estético, via de regra, a transmissão desse conhecimento, via de regra, se torna enfadonha, é aborrecedor. Né? Por quê? Porque ela está ligada a obrigações e exigências. Eu tenho que fazer a prova, eu tenho que fazer o trabalho. Quer dizer, a transmissão do conhecimento nesses casos é quase que um obstáculo em relação à própria obtenção do diploma. Né? É como se o conhecimento tornasse o caminho para o diploma muito mais longo e muito mais árduo. Né? Eu lembro uma vez, eu dava aula numa universidade particular em São Paulo, em que eu dava aula para um curso de formação de professores. E uma professora relatou a seguinte experiência: ela dava aula numa escola da Zona Leste, bem periférica. Eles organizaram uma excursão com alunos cuja faixa de idade era mais ou menos 10 anos para o MASP, né? Para o Museu de Arte de São Paulo. E levou a molecada lá para o museu. Quando eles voltaram para a escola, no dia seguinte, na aula seguinte, os professores queriam saber o que os alunos tinham aprendido. E vejam só, a resposta majoritária dos alunos e das alunas foi o seguinte: a gente aprendeu que a gente não pode botar a mão no quadro. Quer dizer, então, de que valeu aquela experiência de ir ao museu? Né? Quer dizer, provavelmente era um conjunto de alunos que não dispunha de capital cultural suficiente para fazer a decodificação necessária da informação, que não dispunha, como para usar uma expressão também do Bourdieu, de esquemas de percepção necessários para ler o quadro, para interpretar o quadro. Né? Ao passo que, talvez, em famílias que têm o hábito de ir muito ao museu, não precisa nem ter tido aula de história da arte. Se você vai para um museu com certa frequência, você começa a adquirir, de maneira osmótica, esses esquemas de percepção e avaliação de uma obra. Então, a relação com a escola, a sua valorização ou a sua desvalorização, também pode variar conforme o capital cultural previamente herdado. Esse capital cultural previamente herdado vai gerar um tipo de hábitos, vai gerar disposições diferentes em relação à escola e ao saber escolar. Então, o Bourdieu vai dizer o seguinte: aquelas famílias que têm mais capital cultural provavelmente vão gerar uma disposição em seus filhos, né, muito favorável em relação à escola. Quer dizer, ir à escola vai ser visto como importante e até prazerosa. Para aquelas famílias que dispõem de menor capital cultural e que não conseguem transmitir, portanto, isso aos seus filhos, como é que a escola vai ser encarada? Talvez de maneira menos prazerosa, talvez a escola seja vista como importante funcionalmente, né? A escola é importante porque tem a merenda, o que é importante mesmo, porque se não comer a gente morre de fome.
E muita gente no Brasil vai na escola por causa da merenda. Né? Então, ela tem uma outra importância, que não é a importância que esses com mais capital cultural acabam atribuindo à escola e ao saber escolar. Né? Então, como eu disse no início, a partir das próprias experiências pessoais do Bourdieu, essas disposições, né, os hábitos que a gente internaliza, ele afeta e ele molda o nosso próprio corpo. Né? Como eu disse, o nosso modo de falar, a nossa maneira de se vestir, a maneira como a gente come, a maneira como a gente se porta à mesa, os nossos gostos estéticos e até mesmo as nossas emoções. Né? E na medida que essas disposições se tornam corpo, elas são naturalizadas. Ou seja, processos históricos e sociais, eles são transmutados em natureza, em algo que parece brotar e se manifestar naturalmente em cada um de nós, ou não se manifestar em cada um de nós, porque aí a natureza não é a mesma para todos. Né? Então, no caso do sucesso escolar, para voltar ao nosso exemplo, essa naturalização assume a forma daquilo que o Bourdieu chama de ideologia do dom. Então, ao naturalizar processos que são sociais, a ideologia do dom não deixa perceber a importância dos pertencimentos sociais, dos modos de transmissão desse capital cultural. Né? Eu não sei se vocês já ouviram na escola ou na universidade comentários do tipo. Eu dei há muito tempo aula em escola pública, em Embu das Artes, né, que é um município da Grande São Paulo, e era comum ouvir o seguinte tipo de comentário entre os professores e professoras. Né? Os comentários eram o seguinte: ah, fulano, sabe aquele aluno? Ah, sim, sei. Ah, então, aquele aluno é brilhante. Ah, esse aluno, ele vai ser médico, ele vai ser engenheiro, ele vai ser advogado. Agora, em compensação, aquele outro não vai dar em nada, aquele outro vai ser bandido. Então, a gente tem ali a gente tem nessa distribuição de dons, né, que ela é desigual, né, porque o dom não é o mesmo para todo mundo, a gente é vocacionado ou não para determinada coisa, né, de acordo com essa ideologia. Essa operação legitima ideologicamente a dominação simbólica e as desigualdades sociais. Né? Então, se tal sujeito tem sucesso, é porque esse sujeito é dotado naturalmente de competências e habilidades que outros, infelizmente, por um golpe de azar, naturalmente não possuem. Né? O Marx já dizia, né? Por que será que numa sociedade capitalista existem tão poucos pianistas e tantos operários? Né? Então, por meio digamos assim, por meio de um paralelismo, a gente também pode perceber, então, concluir que o fracasso escolar também é naturalizado. Por quê? Porque ele é fruto da falta de um dom, de uma vocação. Né? Como se fosse possível alguém ter vocação para carregar pedra e alguém ter vocação para ser engenheiro. Né? Então, esse tipo de operação discursiva e ideológica determina os destinos sociais dos agentes. Né? E ao determinar os destinos sociais dos agentes, seja o sucesso, seja o fracasso, seja aquele menino, aquela menina que o professor disse que vai virar médica ou engenheiro, e aquele menino, aquela menina que, segundo o professor, não vai dar em nada, né? Essa determinação dos destinos referenda e justifica pertencimentos sociais prévios. Né? Você naturaliza o pertencimento. E aí você naturaliza o conhecimento. E aí você naturaliza o sucesso e o fracasso escolar. Né? Uma maneira também hoje de naturalizar esse sucesso e esse fracasso, que está nos discursos neoliberais já há algum tempo, é o discurso do mérito, né? A tal da meritocracia. E é curioso, porque o mérito, né, o discurso do mérito, quando surge no século XVIII, ele tem força revolucionária. Né? Por que o discurso do mérito dizia lá no século XVIII? Olha, não é porque você é nobre que você tem direitos que eu não tenho. Né? O que está em jogo aqui são as nossas competências, as nossas habilidades, o nosso esforço, a nossa dedicação. No século XVIII isso tinha força revolucionária. Né? No século XIX e XX perdeu a força revolucionária para ser uma força conservadora. Porque, curiosamente, é um discurso que naturaliza também os pertencimentos e vai dizer, olha, se você conheceu o sucesso é porque você
se esforçou. Agora, se você fracassou, a culpa é tua. Né? Ninguém tem nada a ver com isso. Essa individualização do discurso da meritocracia também apaga os pertencimentos sociais, as nossas biografias sociais. Bom, eu acho que eu já me alonguei aqui, eu já estou falando acho que uns 50 minutos, será que é tudo isso? Bom, eu acho que já está perto disso, então, para a gente finalizar e partir para a conversa, que eu acho mais interessante, para o debate, eu quero só fazer mais 3 observações finais, né, e aí eu concluo. É claro que o Bourdieu, e tudo isso que eu disse para vocês, né, o Bourdieu está analisando o contexto francês, né, um contexto que possui particularidades históricas e sociais, né, o que não nos impede de tentar adaptar e aplicar a sua sociologia ao caso brasileiro, por exemplo, né, com todos os cuidados que isso requer. Né. Então, como eu havia dito, nossas elites, por exemplo, ao contrário das elites francesas que o Bourdieu analisa, entre meados dos anos 70 e início da década de 80, aliás, a gente também poderia se perguntar se a elite francesa hoje é exatamente a mesma elite que o Bourdieu analisou em meados dos anos 70 e início da década de 80, provavelmente não é a mesma elite, né? Mas a gente pode tentar adaptar isso para o caso brasileiro, e como eu havia dito, nossas elites, por exemplo, econômicas, elas não desenvolvem as mesmas práticas culturais que as elites francesas que o Bourdieu estudou. Né? As práticas culturais das nossas elites, e há pesquisas que mostram isso, são muito empobrecidas, muito empobrecidas. Né? No caso brasileiro também, outra coisa que a gente precisa observar é que esse processo de autonomização dos campos da produção simbólica, a arte, a ciência, a universidade, ao contrário do caso francês, no caso brasileiro, esse processo contou com a participação ativa do próprio Estado. O Estado brasileiro é um ator importante no processo de autonomização dos campos da produção simbólica. E há um livro muito bom sobre isso, de um sociólogo da USP, já aposentado, Sérgio Miceli, num livro chamado Intelectuais e Classe Dirigente no Brasil. Então, nesse livro, o Miceli mostra, dentre outras coisas, a importância do Estado brasileiro para a formação dos campos culturais no país, né? Coisa que não acontece na França. Em segundo lugar, talvez a gente possa discutir também o quanto uma certa lógica econômica começa a ameaçar a autonomia dos campos da produção simbólica atualmente. Aliás, não só da produção simbólica, ameaçando inclusive a autonomia do campo político. Né? De como essa lógica econômica pode interferir na maneira como esses campos se organizam, reconfigurando esses campos de tal sorte que eles passam a atender demandas que não são as demandas do próprio campo, mas são demandas econômicas. Né? A educação está sofrendo uma grande pressão nos últimos anos, não só no Brasil, mas fora do Brasil principalmente, né? Nesse sentido. Né? Você precisa preparar para o mercado. Né? E aí não é à toa que as ciências sociais e humanas são mais severamente atacadas. Né? É claro que também é possível observar como os campos resistem a essa intrusão. Né? E resistem. Às vezes com mais, às vezes com menos sucesso, mas resistem. E os campos conseguem resistir a essa intromissão da lógica econômica em virtude da sua própria autonomização, em virtude da sua própria história interna, em virtude da sua própria especialização. Né? Então, os campos vão desenvolvendo ao longo de sua história mecanismos particulares de reprodução que garantem alguma resistência, alguma autonomia, ainda que os ataques sejam cada vez mais frequentes. Né? E, por fim, é preciso escapar uma crítica, ao meu ver, injusta em relação à sociologia do Bourdieu, que muitas vezes é acusada de ser uma sociologia da reprodução. É uma sociologia que só enfatiza a reprodução da violência e da dominação simbólica, e seria uma sociologia que se recusasse a aceitar as mudanças sociais. Né? Ao meu ver, é até o contrário. A sociologia do Bourdieu não apenas contempla a mudança social, como ele estimula essa mudança. E basicamente por 2 razões. Uma, digamos, interna à sociologia do Bourdieu e outra interna à sociologia do Bourdieu. Então, como a sociologia do Bourdieu possui uma altíssima voltagem crítica, ela nos faz perceber como certas formas de violência, certas formas de dominação simbólica atuam de maneira imperceptível na nossa vida cotidiana. E
como é uma sociologia que ativa a nossa percepção, nosso olhar, ela nos prepara para atuar, para agir contra essas formas de violência e dominação. Eu diria que essa é a razão externa. A razão interna, por sua vez, diz respeito à própria maneira como o Bourdieu define a organização dos campos a partir da disputa entre os agentes. Então, a disputa, ela não serve apenas para a reprodução dos campos, embora sirva para isso também, mas dialeticamente ela também atua a favor da sua própria transformação. Essa disputa que permite que novos e novas agentes atuem, essa disputa que permite que se proponham inovações científicas e estéticas, essa disputa que permite que os agentes reformulem a todo tempo as regras do campo e permitam a inclusão de outras formas de saber, formas de saber essas que escapam às formas de saber hegemônicas, que escapam àquelas formas de saber oficiais, desestabilizando a própria ideia daquilo que a gente considera, que a gente toma por oficial. Então, feitas essas 3 observações finais, eu encerro. Quero mais uma vez agradecer o convite do meu amigo Marcelo Carboni e espero que eu possa ter contribuído de alguma maneira para esse fórum, e vamos discutir, que é sempre mais gostoso trocar ideias do que só falar. Obrigado.